Olá, sejam todos bem-vindas ao canal do GEB, Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, de Itaúna, Minas Gerais. Sejam bem-vindas ao projeto Nos Passos de Emmanuel, uma iniciativa aqui do GEB, em que a gente faz uma leitura de textos psicografados pelo Chico Xavier, atribuídos ao Espírito Emmanuel. Vamos lá então, tópico 56, maiorais. Pedimos à espiritualidade amiga, a espiritualidade superior, que nos ampare sempre, que as nossas palavras atinjam as mentes e os corações. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e servo de todos. Marcos, capítulo 9, versículo 35. Ser dos primeiros na terra não é problema de solução complicada. Há maiorais no mundo em todas as situações. A ciência, a filosofia, o sacerdócio, tanto quanto a política, o comércio e as finanças podem exibi-los facilmente. Os homens principais da ciência, com legítimas exceções, costumam ser grandes presunçosos. Os da filosofia, argutos, sofistas do pensamento. Os do sacerdócio, fanáticos sem compreensão da verdadeira fé. Em política, muitos dos maiorais são tiranos. No comércio, inúmeros são exploradores e, nas finanças, muitos deles não passam de associados das sombras contra os interesses coletivos. Ser dos primeiros, no entanto, nas esferas de Jesus sobre a terra, não é questão de fácil acesso à criatura vulgar. Nos departamentos do mundo materializado, os principais devem ser os primeiros a serem servidos e contam com a obediência compulsória de todos. Em cristianismo puro, os espíritos dominantes são os últimos na recepção dos benefícios, porquanto são servos reais de quantos lhes procuram a colaboração fraterna. É por isto que, em todas as escolas cristãs, há numerosos pregadores, muitos mordomos, turbas de operários, cooperadores do culto, polemistas valiosos, doutores da letra, intérpretes competentes, reformistas apaixonados, mas raríssimos apóstolos. De modo geral, quase todos os crentes se dispõem ao ensino e ao conselho, prontos ao combate espetaculoso e advertência humilhante ou vaidosa, poucos surgindo com o desejo de servir, em silêncio, convencidos que toda a glória pertence a Deus. Esse texto, o texto de Marcos, o texto evangélico, ele representa aquela ideia popular de que os últimos serão os primeiros. E aqui a gente tem que discernir, separar as coisas de que se está falando. O que são os primeiros, o que seriam esses primeiros, o que seriam os últimos. Bom, dependendo da expectativa, dependendo do ponto de vista que se olha, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros, a depender mesmo do que se está falando. Se for do mundo material, do mundo materialista, os primeiros serão sempre os doutores da ciência, serão sempre os filósofos, serão sempre os doutores da letra, como diz aqui o Emmanuel, serão aqueles que têm o poder econômico, financeiro. Agora, do ponto de vista espiritual, a coisa muda completamente. Não necessariamente nessa ordem, mas pode ser que os primeiros do mundo financeiro, econômico, possam ser os últimos, e aqueles que não têm a menor condição financeira, aqueles que são pessoas que ficam à margem da sociedade, esses podem ser, no plano espiritual, os primeiros. Então, esse lugar de fala aqui que vai demonstrar, que vai nos orientar como nós podemos pensar nessa ordem de escala. E para o mundo materialista é tranquilo, né? Aqui basta você ter posses, basta você ter bastante conhecimento acadêmico, basta que você leia bastante, que você vai ter um lugar ao sol nesse espaço, nessa condição aqui. Mas quando você pensa no mundo
invisível, no mundo espiritual. Bom, aqui então a gente já muda o raciocínio. Aqui nós estamos falando de evolução moral, aqui nós estamos falando de evolução espiritual. E, repetindo o texto de Marcos, e ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e servo de todos. Não tem a menor dúvida de que esses primeiros aqui, Cristo está nos dizendo que representam o mundo material. Agora, quando você pensa aqui no mundo espiritual, como eu já disse, nós vamos falar de outra ordem. Ser dos primeiros da Terra, diz o Emmanuel, não é problema de solução complicada. Há maiorais no mundo e em todas as situações. A ciência, a filosofia, o sacerdócio, tanto quanto a política, o comércio e as finanças podem exibi-los facilmente. Os homens principais da ciência, e aqui ele abre um parêntese, com legítimas exceções, costumam ser grandes presunçosos. Os da filosofia, argutos, sofistas do pensamento, os do sacerdócio, fanáticos sem compreensão da verdadeira fé. Em política, muitos dos maiorais são tiranos. No comércio, inúmeros são exploradores e, nas finanças, muitos deles não passam de associados das sombras contra os interesses coletivos. Isso ele está falando, Emmanuel, que representa aqui principalmente o plano material, esse plano aqui, o plano financeiro, o plano aqui do conhecimento acadêmico. E ele fala das exceções. Aliás, ele fala desses que são muitos e ele diz também que há exceções. E nós sabemos que há exceções. Ser dos primeiros, no entanto, nas esferas de Jesus sobre a terra não é questão de fácil acesso à criatura vulgar. Agora, fala-se do plano espiritual. Nos departamentos do mundo materializado, os principais devem ser os primeiros a serem servidos e contam com a obediência compulsória de todos, aqueles que servem e aqueles que são servidos. Em cristianismo puro, os espíritos dominantes são os últimos na recepção dos benefícios, porquanto são servos reais de quantos lhes procuram a colaboração fraterna. É por isto que em todas as escolas cristãs há numerosos pregadores, muitos mordomos, turbas de operários, cooperadores do culto, polemistas valiosos, doutores da letra, intérpretes competentes, reformistas apaixonados, mas raríssimos apóstolos. Lembrando mais uma vez do texto evangélico, o pregador verdadeiro é aquele que prega, não aquele pregador de nome. De modo geral, quase todos os crentes se dispõem ao ensino e ao conselho, prontos ao combate espetaculoso e à advertência humilhante ou vaidosa, poucos surgindo com o desejo de servir, em silêncio, convencidos que toda a glória pertence a Deus. Toda a glória pertence a Deus, toda a glória espiritual. Se a pessoa busca o materialismo, o Emmanuel diz, não é tarefa muito difícil não. Você pode conseguir a sua estabilidade financeira, mas as coisas de outra ordem, da ordem espiritual, elas demandam um investimento de uma outra esfera, um investimento que passa pelo aperfeiçoamento moral. Eu vou contar aqui uma história, na verdade quem nos conta é o Adelino da Silveira, a história que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, que é a história de Jorge com Chico Xavier. Jorge é uma pessoa que era, como diz o próprio Adelino da Silveira, que conviveu também com Jorge, uma pessoa que, ao que tudo indica, sofreu abusos de toda a natureza, era muito pobre, vivia numa condição de quase miséria, e ele ia visitar o Chico lá em Uberaba, e o Chico deixava tudo que ele estava fazendo para atender ao Jorge. O Jorge tinha lá uma condição muito pobre, ele tinha feridas na boca e poucos dentes, fiapos de dentes, causava até entre as pessoas uma certa repugnância, dada a sua condição, a condição aqui nesse plano. Só que o Chico dava uma atenção especial, que inclusive chamou a atenção do Adelino da Silveira. E o Chico parava, como eu já disse, ele deixava de atender para poder
para poder conversar com o Jorge. E o Jorge deixava sempre um beijo no rosto do Chico, um beijo sujo de sangue, que o Chico não se incomodava. Geralmente as pessoas que estavam lá faziam essa limpeza. E então, o que chamava tanta atenção do Chico nessa pessoa? Ele falava do caminho, ele falava das plantas que Deus plantou, ele falava dos animais, ou seja, ele tinha um olhar diferenciado. Então vamos ao final da história do Adelino da Silveira. Contou-me o Chico que foi este nosso irmão, o Jorge, de pele escura, cabelos enrolados, feridas dos lábios, pés rachados, mau cheiro e mau hálito, que, ao desencarnar, Jesus Cristo veio pessoalmente o buscar. Entrou naquele quarto de terra batida, retirou Jorge do corpo magro e sofrido, envolto em trapos imundos, aconchegou-o de encontro ao peito e voou com ele para o espaço, como se carregasse o mais querido dos seus irmãos. Eis que estarei convosco até o fim dos séculos, não vos deixarei órfãos. Ele não faria uma promessa que não pudesse cumprir. O Jorge, que era o último aqui na nossa escala de valores, virou primeiro no reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus é para todos, mas não é tarefa fácil conseguir alcançar essa plenitude. Nós todos temos que evoluir muito moral, espiritualmente, e pensar nas coisas invisíveis, nas coisas espirituais também, que só assim nós podemos definitivamente estar convencidos de que toda a glória pertence a Deus.